Olá, tudo bom com você? O tema desse vídeo sobre carreira dentro do mercado financeiro é sobre assessor de investimentos, como ter sucesso na carreira, aí em expansão. Então vamos estar vendo aqui nesse vídeo, você que já tem a certificação Ancor, que foi aprovado, como vai estar atuando dentro da profissão ou expandindo a sua carreira. Primeira coisa é que um escritório ele tem metas para ser cumpridas e basicamente existem dois tipos de remuneração para assessor de investimentos. Uma é a commission base, que é a comissão pelos seus produtos, sendo um pouco delicada essa parte de remuneração, pois pode envolver alguns conflitos de interesses em relação ao que o assessor, ao que o agente autônomo de investimento vai estar mais ganhando em relação àquele produto ou se realmente está de acordo com o suitability, com o perfil daquele cliente, se faz parte com os objetivos daquele cliente, com o perfil de risco daquele cliente. E uma segunda forma bastante interessante, mais menos usual, que é a freebase, ou seja, você tem um pagamento em cima de um percentual do patrimônio, não importando qual que é o produto. Bastante interessante ver isso com o escritório, que você está se vinculando para você entender como vai ser feita a sua remuneração. Segunda coisa, você que está começando vai ter que fazer um prospect, né? Tá captando novos clientes. Existe uma lista de clientes para captação adequada? Será no escritório que você está entrando. Você vai começar com o seu público orgânico, ou seja, os familiares, tios, primos, colegas ou de antigos trabalhos, talvez você não tenha trabalhado anteriormente no mercado financeiro, esteja migrando para uma outra área. Porém, é uma área bastante atrativa, você gosta de investimentos e está tendo um recomeço. Então, as pessoas ali que estão mais próximas de vocês, para partir depois por um público de crescimento, né, fora dessa espiral, fora desse caracol, de indicações vindas através desse público orgânico. Ou se o escritório já está muito bem embasado, né, o escritório que te chamou ele está realmente comprometido com você ou simplesmente porque você é autônomo, se não der certo ele não vai ter nenhum vínculo em relação a você, ou se ele realmente está bem embasado e quer que você cresça junto com eles, né? O trabalho ele também não deve ser atrelado à taxa, isso é muito importante, mas sim a planejamento com o perfil do cliente adequado, não analisando apenas retorno, mas analisando também o risco. Então, em relação ao CDB, tudo bem que mesmo que tenha a cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, até o valor de 250 mil por CPF, você simplesmente não vai estar fazendo uma rápida pesquisa da carteiras que você tem disponível da corretora, do escritório que você está em relação a CDBs e está passando as maiores taxas, até mesmo porque esse cliente ele pode estar pesquisando com outro assessor, ele pode ter mais de um assessor ou uma outra conta em uma outra corretora e está procurando uma taxa mais atrativa, né? Se você oferece 110% do CDI, ele pode estar achando 120% do CDI e está migrando em relação a esse investimento, mas ele não está vendo o risco, ele não está vendo a carência, ele não está vendo outras coisas ali por trás daquele produto. Apesar de recentemente a Ancor ter aprovado que o assessor, né, ele pode trabalhar por uma ou mais corretoras, é uma minoria dos escritórios que trabalham com várias corretoras ao mesmo tempo, podendo atualmente trabalhar com várias corretoras, mas geralmente eles têm uns contratos exclusivos em relação a somente uma corretora. Vale comentar também que atualmente no ano de 2024 existem cerca de 20 mil assessores aqui no Brasil e 13 mil desse total está na XP Investimentos, o que representa 65% dos assessores, tendo uma grande referência dentro desse mercado, principalmente em qualidade em relação a estar atendendo aos seus clientes. É muito interessante também o escritório que você vai estar se associando, tenha uma estrutura de back-office, eventos, um patrimônio sólido. Lembre-se, ser assessor, antes de tudo, é ser empreendedor. Como o próprio nome já diz, você vai ser um agente autônomo de investimentos. É claro que o sucesso vai estar dependendo de você, é muito mais uma carreira, um perfil comercial do que técnico. Então você tem que ter isso em mente, a parte comercial de como compreender, como captar o seu cliente, como envolver o seu cliente e, claro, sendo eficaz no seu trabalho. Não é apenas para estar fazendo giro de carteira, onde você vai ganhar 0,5% em relação às operações de mesa variável, por exemplo,
e no final de 2 meses ele tem um grande custo em cima disso, fica até assustado, e você está perdendo esse cliente porque você não avisou ele em relação, por exemplo, aos custos em relação a giros dessa carteira. Entenda primeiramente de tudo, o cliente é a sua prioridade. É claro que você também deve receber uma remuneração. E aí entra algo um pouco interessante, né? Que tem que ter vontade e planejamento também para ser assessor de investimento. Possa ser que no período de 1 ano e meio, 2 anos, após você conseguir a sua certificação Ancor, você esteja apenas abrindo contas, tendo a criação de patrimônio, e isso pode estar te dando uma remuneração muito baixa, né? Seria interessante que você tenha no mínimo, no final de 1 ano e meio, 2 anos, uma carteira consolidada sua na base de 100 milhões de reais. Pode parecer um valor que não tão alto assim para fazer a prospecção em 2 anos, mas também não é tão fácil assim de estar realizando. Então, envolvem muitas calls, muitas ligações na parte da manhã, muita paciência, muita resiliência, vamos dizer assim, essa é a palavra mais adequada para você estar empreendendo como assessor, como agente autônomo de investimentos. Alguns cuidados também devem ser tomados. Por exemplo, a parte de política. É claro que você deve estar sendo interagido nesse meio. É claro que você deve compreender as políticas públicas, o que é um risco fiscal, o que é uma política monetária, o que é uma política de expansão contracionista, mas é complicado você estar comentando isso com o cliente, especialmente na parte de renda variável. Eu não quero ser partidário, né? Existem partido A, partido B, esquerda, direita, centro, e você não sabe qual é a opinião do seu cliente em relação à política. Isso interfere no curto prazo em relação às finanças, mas prezando por uma carteira diversificada, de preferência com ativos internacionais, isso protege bastante os clientes, principalmente em períodos de crise, onde se tem quedas muito abruptas dentro do mercado financeiro, podendo ter até mesmo circuit breaks em bolsa de valores, que aqui na B3 ocorre quando o índice cai menos 10%, bolsa para durante 15 minutos, depois volta a funcionar normalmente. Se caso no mesmo dia cair até menos 15%, para por meia hora, volta a funcionar normalmente. E se nesse mesmo dia cair até menos 20%, para por tempo indeterminado. Então são em períodos de crise. A última mais recente que a gente teve foi a pandemia do Covid-19 em 2020, onde somente em março de 2020 a bolsa teve 6 paradas no total. Então é um período de grande pânico, de grande estresse, e o investidor, assim como você, profissional na área do mercado financeiro, deve ter controle emocional, frieza e estratégia para estar aproveitando essas grandes crises também como grandes oportunidades, onde você consegue barganhas no mercado, conseguindo comprar empresas de valor que realmente produzam resultados, lucros crescentes durante anos, durante décadas, a preços muito descontados no mercado. Como diria Benjamin Graham, o mestre do Warren Buffett, compre, né? Quando o senhor mercado está, ele chama o mercado de senhor mercado, quando ele está em grande depressão, e venda quando ele está em forte euforia. Ou seu discípulo, o próprio Warren Buffett, compre ao som dos tambores e venda ao som dos violinos. Geralmente na prática a gente vê que é totalmente emocional o processo. Economia é uma ciência humana e em grandes períodos de alta de valorização, em grandes períodos de euforia na bolsa, onde os preços perdem as distorções e ficam muito esticados, só saem notícias boas, a própria mídia está ali incentivando a compras e as pessoas acabam comprando no topo, porque existe toda uma situação harmoniosa para a compra. Claro que em grandes períodos de crise, onde tudo cai, onde cada dia é um pior que o outro, circuit break, parece que o mundo vai acabar, tá todo mundo vendendo, onde na verdade é a hora de estar comprando. Então é um processo complexo, senão a maioria ganharia em renda variável. Você pode também ser um excelente assessor e ter excelentes clientes apenas em renda variável, desde que você respeite o seu objetivo, respeite o seu cliente para que tenha uma carreira de sucesso. Muito importante salientar também que você, assessor, não pode dar call, você não pode estar recomendando ativo, porém você pode estar opinando. Se um cliente seu te liga e pede opinião sobre uma VEG, sobre uma Taesa, por exemplo, sobre uma Itaúsa, que são empresas sólidas, produzem lucro, apresentam distribuição de dividendos consistentes, você pode estar passando essas informações para ele.
Se um outro cliente pergunta sobre Casas Bahia, Gol e Oi, já são empresas de maior complexidade de mercado, que apresentam prejuízos em vários resultados, que apresentam problemas de entradas de falência, recuperação judicial, inclusive a própria Gol, que está entrando agora nos Estados Unidos, com grandes quedas no mercado. Se isso é uma oportunidade de compra ou não, isso é um momento muito complexo para estar comprando empresas que não produzem lucro. Mas claro, a decisão final é sempre do cliente. Veja que eu apenas dei uma opinião, eu não dei nenhum call, nem de compra e nenhum call, nem de venda. Então, é muito importante e está claro em relação a isso. Outra coisa importante é você se especializar, seja em renda variável, por exemplo, no mercado de derivativos, temos opções sobre ações, as calls, que são opções de compra, as puts, que são opções de venda, mesmo a parte de commodities, dependendo da região que você está, uma região mais afastada, uma cidade em outro estado, sendo específico, por exemplo, em milho, em soja ou em café, podendo até mesmo estar auxiliando na criação de hedges ou de proteção em relação a uma safra, utilizando a Bolsa de Mercadorias e Futuros dentro da B3, por exemplo, travando o preço de 20% ou 30% da safra de milho, vendendo o contrato futuro a um determinado vencimento, onde você trava o preço em relação àquela agricultura ou uma proteção também, um hedge cambial, caso seu cliente seja um exportador em relação àquela commodity, sendo um trabalho muito mais específico de assessoria, que provavelmente te rentabilize mais para o longo prazo. Não descarte a possibilidade também de pensar em tirar a certificação CFP, que é uma certificação inclusive internacional, Certified Financial Planner, que pode ter várias opções para você estar atuando como planejador financeiro de forma internacional. Dependendo da região que você se encontra, você pode ser inclusive o único a ter o CFP e pode estar abrangendo a sua região e maiores produtos de atuação em relação à consultoria financeira. É algo que vai agregar muito para você. Pode contar sempre com a Proeducacional, temos cursos específicos, inclusive em relação a CFP. Você que já tirou a sua certificação Ancor, como começar a sua carreira dentro do mercado financeiro, mas muito provavelmente você vai estar se vinculando a algum escritório. Esse escritório ele vai querer fazer uma entrevista com você, ele vai primeiro procurar alguém certificado. Se você não tiver a certificação Ancor, nem se converse sobre negócios. Então esse vídeo é para quem já tem a certificação Ancor, agente autônomo de investimentos. Depois ele vai querer saber um pouco da sua história, se você já lidou com o mercado financeiro, qual a sua paixão em relação aos produtos, qual é o seu conhecimento em relação ao mercado financeiro, se você conhece de fundos, se você conhece parte de ações, parte de renda fixa, títulos públicos do governo, parte de debêntures, fundos de infraestrutura, fundos do exterior, os fundos multimercados, sejam eles de macro, long short ou de hedge, quais são as principais operações do mercado, como funciona todo o sistema financeiro nacional, quais são os órgãos normativos, os órgãos fiscalizador, os órgãos operadores, qual é a função da CVM, a importância dela, o que é o COAF e como eu devo estar comunicando e agindo caso eu veja alguma atividade suspeita em relação à lavagem de dinheiro. A gente deve salientar também que o Brasil ele não tem uma cultura de investimento, então conhecimento e capacidade comercial é fundamental nesse momento desse vídeo. A gente tem cerca de 6 milhões de investidores no Brasil, que dá 3%. Lembrando que são 6 milhões de CPF por conta de corretora. Então eu, por exemplo, Bruno, se eu tenho conta na XP Investimentos, na Genial, tenho conta na Clear, tenho conta na Nuinvest e tenho conta na Guide, eu conto como 5 investidores já desses 6 milhões. Então não é bem 6 milhões, é um pouco menos em relação a isso. Mas vamos contar como sendo 6 milhões de investidores abertos em bolsa. Grande maioria deles começa inclusive com os FIIs, que são fundos de investimento imobiliário, uma excelente entrada dentro do mercado de renda fixa, que ainda tem a segurança por trás dos imóveis, seja no setor de papéis, de CRIs, no setor de shoppings, no setor logístico, no setor de lajes corporativas. Você também pode se especializar nos REITs, que são os Real Estate Investment Trusts, as empresas que possuem imóveis no exterior. Não são bem fundos, mas são empresas que possuem imóveis, tendo uma série de características diferentes, como por exemplo a possibilidade de alavancagem financeira ou adquirirem dívidas. Ou seja,
REITs de grande valor, como é o caso do American Tower, do Equinix, do Welltower, do Simon Properties, do Sun Communities. Alguns desses REITs possuem mercados que nós nem temos aqui no mercado interno, como é o caso do Equinix, o maior fundo aí que a gente tem no mundo em relação a data centers, a servidores. Nós não temos esse serviço aqui no Brasil. Como é o caso do American Tower, é o maior fundo em relação a antenas de telecomunicações para telefonia móvel, celulares. Nós não temos isso daqui. Ou o Prologs, que é um fundo de logística que nós temos aqui no Brasil, grande referência como o HGLG11, o XPLG11, mas o Prologs, por exemplo, está presente em 19 países com valor patrimonial próximo a 100 bilhões de dólares. Então, olha só a relevância e significância. Somente o valor do Prologs seria suficiente para comprar todos os FIIs aqui na nossa bolsa e ainda sobraria capital. Lembrando que esses REITs possuem BDRs aqui também na nossa bolsa. Então, conhecer mercado de FIIs, mercado de REITs, mercado internacional, as stocks lá nos Estados Unidos, né? Quando a gente fala de petróleo e gás, a gente só não tem a Petrobras, a PetroRecôncavo, a Prio e a 3R Petróleo. Temos diversas petroleiras internacionais, como é o caso da ConocoPhillips, como é o caso da Chevron, a favorita inclusive do Warren Buffett, como é o caso da ExxonMobil, entre outras petroleiras que se pode estar investindo, aproveitando o ciclo à alta das commodities, uma diversificação muito bem otimizada, mitigando o risco dessa forma, praticamente que reduzindo o risco não sistemático ou específico. Lembramos que o risco sistemático ele sempre vai estar presente na carteira dos seus clientes. Isso deve ser salientado em relação aos seus produtos. C-Bonds, que são títulos do Tesouro norte-americano, que é considerado o investimento mais seguro do mundo. Tem risco, então você imagina os demais. Claro que esse risco ele é muito pequeno. Assim como títulos públicos federais aqui são soberanos, chama Tesouro Direto, é muito menor do que os outros produtos do mercado, mas também tem um risco país. Então isso é importante você estar salientando para cada um dos seus clientes, não somente vendo retorno, somente vendo ganhos. Lembre-se, ninguém pode prometer ganhos, sempre seja profissional. Ganhos passados não são garantias de ganhos futuros. Então, este é o caminho em relação à carreira dentro do assessor de investimentos, como ter sucesso, né? O AI em expansão, que vem crescendo muito, inclusive nos últimos anos. Sempre olhe o cliente, não fica olhando somente o produto que você vai estar sendo remunerado. Então, se um COI de repente não é interessante para o cliente, não ficar cumprindo metas em relação àquilo, passando produtos que vai deixar depois o seu cliente desgostoso. De repente é interessante mais você ter um modelo de freebase, que você vai ganhar um pagamento fixo em relação ao percentual do patrimônio que você agrega, do que um commission base, você está sendo comissionado em relação aos produtos, podendo ter um conflito de interesses em relação o que realmente é bom para o seu cliente e o que realmente é bom para você. Lembre-se, o assessor de investimentos bem-sucedido é aquele que aumenta cada vez mais a sua carteira de clientes e não que fica girando a sua carteira de clientes, que aumenta através de recomendações, com a qualidade e transparência, claro que a competência antes de tudo, mas a transparência em relação a cada um dos produtos. Claro que existem fundos muito bons, a gente tem assets excelentes, como é o caso, por exemplo, da Verde, do Luiz Stuhlberg, que vem provando-se há décadas a sua excelência em relação à geração de valor para os seus cotistas, mas existem alguns outros fundos, algumas outras assets, eu não vou estar falando o nome aqui em crítica como ética, mas que não superam nem o CDI, não superam nem o índice Bovespa, não cumprem nem com o seu benchmark, principalmente pois são custosas em relação a 2,5% de taxa de administração e nem chegam a cobrar performance, pois não supera de nenhuma forma nenhum benchmark. Então, muito cuidado com esses fundos, avalie esses fundos, lembre-se, se você colocar no Google composição fundo CVM, você consegue nos últimos 3 meses ver a composição daquele fundo, se os produtos realmente são de qualidade, se você, assessor, realmente teria aquilo na sua carteira. Lembre-se também que cada cliente tem um perfil, um objetivo, uma idade e um patrimônio diferente. É muito relativo você ter um cliente que tem 20 anos, 30 mil reais e ganha 5 mil por mês e quer se pôr 100% em renda variável. É um caso. Você vai assessorar perante objetivos e perante perfil.
Um outro cliente de 65 anos, que tem patrimônio de 10 milhões de reais e se aposentou com 5 mil por mês. Perceba, é um risco totalmente diferente, é um objetivo totalmente diferente e é uma carteira ponderada de uma outra forma para este cliente, tendo sucesso no longo prazo e dentro da sua carreira de investimentos. Conte sempre com a Proeducacional para os seus exames de reciclagem, para os seus exames subindo cada vez mais o nível da sua área até chegar no CFP ou outras certificações que almeje dentro do mercado financeiro. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso de dúvida, é só mandar para a Proeducacional que a gente tira para vocês. Valeu e até os próximos vídeos de carreira. Abraço e bom trabalho!